Tá preparando a transmissão ao vivo, gente. Certo. Vocês estão vendo essa telinha, não? Sim, já Não. apareceu que está sendo transmitida para o YouTube, né? Isso. Eu estou com o YouTube aberto no meu computador para ver onde é que aparece aqui. Tá preparando a transmissão ao vivo, gente. Olha só. Vocês estão vendo essa telinha, não? Agora... Sim, já apareceu que está sendo transmitida para o YouTube, né? Sim. Isso. Eu só está com um delay da minha fala. Para ver onde é que aparece aqui. Mas tem, Eliana, tem um delay de alguns segundos do Zoom para o YouTube. Por isso que vai ter que desligar o som do YouTube. Senão dá interferência, né? É o que eu fiz. Acabei de desligar. Okay. Na verdade, eu desliguei a janela do meu YouTube. Isso, consegue ver já, Rica? Pronto, estamos ao vivo. Parece que estamos ao vivo. Okay. Aí, ó, eu vou pedir para a Sueli confirmar para nós que nós estamos ao vivo, tá? Por favor, Luiz, peça sim, né? Que nós estamos aí, marinheiros de primeira viagem, com a live pelo YouTube, né? Sim. Então, descobrindo como funciona a ferramenta. Ela consegue... Tá ok? Tá passando? A Sueli vai monitorar ali. Se tiver alguma questão, ela passa para a gente. Maravilha! Santa Sueli! Querida, gratidão. Então, bom, estamos ao vivo, né? Na nossa live, nossa primeira live pelo YouTube, da série 9 Semanas e Meia de Amor por Você. Para falar um pouquinho sobre a ferramenta do Eneagrama, os 9 eneatipos, né, do Eneagrama. Então, primeiramente, eu quero dar as boas-vindas às pessoas que estão chegando. As pessoas estavam bastante ansiosas, me perguntando, várias pessoas entraram em contato, se inscreveram no canal, e tem realmente, assim, muita gente foi mobilizada com interesse aí em ouvir um pouquinho mais o nosso professor Domingos falar hoje. Então, quero dar as boas-vindas, também as boas-vindas ao professor Domingo, ao professor Luiz, né? Satisfação imensa de tê-los aqui com a gente nessa nossa janelinha aqui para o mundo do Instituto Atitude. E sendo essa provavelmente uma primeira iniciativa de muitas outras que vão vir na sequência. Então, eu vou primeiramente me apresentar o Instituto, ok? Depois vou apresentar também os professores aqui comigo e dar algumas instruções para as pessoas que vão entrando e que estarão conosco nessa jornada de hoje, ok? Então, bem, eu me chamo Eliana Press, eu sou diretora do Instituto Atitude Ahimsa e desde 2001, né, a gente vem trabalhando aí com desenvolvimento pessoal. Antes não era Instituto Atitude, era Instituto Gerassol, eu tinha uma sócia, mas as coisas foram se transformando, mas desde 2001, então, a gente vem trabalhando com desenvolvimento pessoal, numa abordagem de psicologia transpessoal e sustentabilidade, ok? Então, durante esses quase 20 anos, trabalhando em favor da expansão de consciência para o desenvolvimento de uma cultura de paz no planeta. Então, esse, assim, que é o nosso maior propósito. E quando foi o lançamento, né,
do trabalho com a psicologia transpessoal da gente, ele foi, na verdade, um lançamento onde nós manifestamos, transformamos o que era uma formação livre na primeira pós-graduação autorizada pelo MEC no Brasil, de psicologia transpessoal. Então, a gente vem aí também, né, contribuindo para o aperfeiçoamento dessa área de abordagem, né, que é justamente de que a gente possa olhar para nós e uns para os outros e para o planeta e para o universo, né, além do eu, do você, das divisões, das fronteiras, e que a gente possa realmente encontrar o que nos une, ok? Então, eu vou agora apresentar o nosso palestrante, que é Domingos Cunha. Muito bem-vindo. Domingos Cunha hoje vai partilhar com a gente a respeito do seu tipo no Enneagrama, seu Eneatipo, que é o Eneatipo número 8, né? Essas nossas 9 semanas e meia de amor, elas vão, em cada semana, ser a partilha de um professor do Enneagrama a respeito da sua experiência pessoal, genuína, dentro do desenvolvimento dos desafios do que o seu tipo traz, né? Então, professor Domingos Cunha tem 10 obras literárias publicadas, aprende, vivencia e ensina o Enneagrama há 25 anos, no Brasil e em Portugal, em áreas diferentes de aplicação, desde o ambiente empresarial ao universo religioso, profissionais liberais, gente de classes populares, jovens. Hoje trabalha o Enneagrama como um caminho em busca da essência, como chave para cada pessoa ser mais. É membro fundador da Associação Brasileira de Enneagrama, onde exerceu a função de presidente e atualmente faz parte do Conselho Consultivo. Inspirou a fundação do Instituto Enneagrama Shalom, que conta atualmente com cerca de 60 professores de Enneagrama no Brasil e em Portugal, atingindo com seus cursos e vivências uma média de 10 mil pessoas por ano. Já formou mais de 350 professores de Enneagrama no Brasil e em Portugal. Então, nós estamos aí, né, para a gente poder beber direto da fonte de um pioneiro no desenvolvimento, realmente, na expansão, né, dessa ferramenta que é o Enneagrama para Brasil e mundo, na verdade. E apresentando, então, o nosso entrevistador, que é o Luiz Melo. Luiz Melo é nosso querido professor do Instituto Atitude, né? É psicólogo transpessoal, mestre em Direito Público e leciona a disciplina de Enneagrama na nossa pós-graduação em Psicologia Transpessoal, do Instituto Atitude Ahimsa. Se dedica também a trabalhos voluntários com o Enneagrama para a comunidade e atendimentos psicológicos voluntários na ONG CED, localizada no bairro Monte Verde, em Florianópolis. Então, sinto que estou aí diante de 2 gigantes do Enneagrama, querendo aprender muito, muito com vocês. Para quem está junto conosco, né, nos assistindo, a gente espera que essa live seja também bastante interativa, então que vocês possam comentar no chat, fazer perguntas, as perguntas que não for possível serem respondidas durante a live, elas vão ser respondidas na sequência pelo Luiz Melo, ok?
Então, a gente encoraja bastante que vocês façam comentários, se apropriem, né? Usem também essa conversa, conversem com a gente. E agora, então, esses momentinhos antes de iniciar a conversa com o professor Domingos, quem ainda não clicou para seguir o canal no YouTube, faça isso agora, clica ali para seguir o canal. Aciona também o sininho para que você seja avisado dos conteúdos que a gente vai postando, das lives que acontecem, dos eventos que a gente traz aqui pelo YouTube, tá? Nós temos vários assuntos muito, muito ricos para o trabalho que você vai ganhar, que você ganha gratuitamente aí pelo YouTube, ok? E aproveite esse tempo e convide também a sua rede agora mesmo para esse papo maravilhoso, épico, que vai acontecer daqui para diante. Então, lembra aí dos familiares, dos amigos, dos colegas de trabalho, todas as pessoas que podem se beneficiar com essa conversa e convida agora, compartilha ali, chama a pessoa aqui para dentro, ok? E como um último aviso, eu quero pedir para vocês, né, ficarem até o final dessa live, porque a gente preparou para vocês também um bônus muito especial a respeito do Enneagrama. E ao meio da live, o professor Luiz Melo vai explicar como você faz para ganhar esse bônus. E ao final dessa live, também, quem estiver conosco vai ganhar um voucher para poder participar já ganhando benefício, né, da nova turma 2020, que está iniciando esse mês da pós-graduação de Psicologia Transpessoal. Então, uma super oportunidade, fica com a gente, ok? Que você só tem a ganhar. Ok, então eu agradeço muito, é isso que eu tinha para dizer. Vou passar a palavra aí ao professor Luiz Melo e, na sequência, o professor Domingos. Grata. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora Eliana, professor Domingos. Olha, eu quero começar, professor Domingos e professora Eliana. Professor Domingos, que é meu professor também, é uma honra de ser seu aluno, com um comentário de uma parceira do Instituto Shalom, instituto que o Padre Domingo coordena, com uma equipe maravilhosa, que é a Ana Maria. A Ana Maria colocou aqui, eu estava acompanhando um pouquinho dos comentários do canal do YouTube, viu, Eliana? E ela colocou assim: bom é poder estar aqui. E já entrei na emoção, professor, porque a Eliana não sabe, mas vou contar agora. Durante a nossa formação no Instituto Shalom, que é o FEST, Formação Enneagrama Shalom, a gente usa várias ferramentas de desenvolvimento pessoal, de espiritualidade, todas conectadas ao Enneagrama, e uma delas são mantras, são preces, são músicas cantadas, e nós temos uma muito linda, que inclusive no nosso último encontro, que eu tive a oportunidade de ir em outubro, novembro do ano passado, em Fortaleza, foi colocado muito essa prece lindíssima: é bom poder estar aqui, bom é poder estar aqui. Então, estar com essas duas figuras maravilhosas, batalhadoras do campo do desenvolvimento humano, um professor maravilhoso que estou me esforçando para também me tornar seu amigo, a Eliana, que é uma parceira de mais de 15 anos, que já trabalhamos junto nessa área de formação humana, de pós-graduação, nesse campo do transpessoal que está crescendo muito no Brasil. Então, uma alegria imensa. Quero agradecer a oportunidade, tanto pelo Instituto Atitude, que eu tenho a honra de ser docente, e ao professor Domingo e ao Instituto Shalom, que é, sem dúvida, um trabalho maravilhoso de repercussão não só no Brasil, mas no mundo. Vamos falar, então, da nossa maratona de lives. A maioria que é na nossa faixa etária deve lembrar do filme 9 Semanas de Amor, muito famoso. E esse filme marcou uma época pela beleza dos atores, pelo conteúdo, um conteúdo mais romântico, mais sensual. E quando a gente estava organizando esse trabalho, eu junto com a Eliana e a equipe do Instituto Atitude Anrinça, aqui de Floripa,
nós pensamos assim, puxa, mas a gente está com vontade de convidar 9 pessoas, 9 professores do Enneagrama, para falar do seu eneatipo, e a gente fazer algo um pouco diferente do que está sendo feito hoje, que tem muito conteúdo maravilhoso. O professor Domingos, praticamente, eu acho que faz mais de uma live por dia, que era chamar um professor para falar um pouco da sua experiência pessoal com a ferramenta. Parece que nada mais transformador para quem está estudando um caminho de desenvolvimento, seja humano, seja pessoal, seja transpessoal, do que escutar como aquele caminho que aquele professor ensina impactou a sua vida. E aí a gente foi começando a convidar pessoas, e para nossa alegria, os nossos convidados aceitaram esse projeto. Então, nós vamos aí passar 9 semanas e meia, porque no meio, nessa meia semana a gente vai também trazer uma professora chamada Beatriz, uma professora dos Estados Unidos, que também aceitou participar com a gente, para fazer depois uma amarração final. Mas durante 9 semanas vamos falar de cada um dos eneatipos e convidamos um professor de reconhecido trabalho dentro desse caminho para falar do seu eneatipo. Então, 9 semanas e meia de amor, e aí a Eliana completou, por você, porque o nosso objetivo é que você, seja o eneatipo que for, possa aproveitar desse testemunho, dessa conversa aqui, que a gente tem um pequeno roteiro, mas que vai ser muito aberta, vamos tentar acompanhar aqui os comentários, as perguntas, aqui nos comentários do YouTube. Professor Domingos, eu vou lhe passar a palavra por boa noite e já vou fazer uma primeira pergunta. A primeira pergunta mais no sentido, vamos dizer assim, até histórico. Quando que o senhor conheceu o Enneagrama e qual foi o primeiro impacto que essa ferramenta causou para o senhor? Muito bem, boa noite, Eliana, Luís, é um prazer. É a Eliana que eu estou conhecendo agora, o Luís que conheci desde a formação, e com quem a gente criou assim uma sintonia muito bonita e acho que é uma sintonia de alma, né? Que bom, então é um prazer estar aqui, participar deste projeto. Eu achei muito sugestivo esse tema, né? 9,5 semanas de amor por você, e eu acrescentaria, se me permitem, 9,5 semanas de amor por você para o mundo, né? Porque os 9 tipos do Enneagrama são 9 faces do amor para o mundo, né? Para cada um saborear e para iluminar no mundo, né? E então é uma alegria muito grande. Também para mim é uma situação diferente estar aqui deste lado, né? Eu costumo estar aí do lado do Luís fazendo a entrevista, então é muito bom estar deste lado porque é mais relaxante, né? Olha, o primeiro contato que eu tive com o Enneagrama foi em julho de 1985. Eu cheguei ao Brasil, eu nasci em Portugal e cheguei ao Brasil em fevereiro de 85, em Fortaleza. Depois, em julho, uma pessoa amiga de um dos padres da nossa comunidade veio passar férias conosco. Ele mora nos Estados Unidos, na Califórnia, e veio passar férias. Então ele chegou com uma novidade, muito entusiasmado com uma novidade chamada Enneagrama, que lá nos Estados Unidos muita gente estava fazendo e estava todo mundo encantado, então que era uma coisa muito boa, que nós devíamos conhecer também. E ele, inclusive, trouxe um livro para nós e ele foi muito generoso. Ele até teve assim a generosidade de identificar o tipo de cada um da nossa comunidade. Eu, por exemplo, lá na catalogação dele, eu era tipo 4, porque eu sempre gostei muito de artesanato e nesse tempo fazia muito, e ele via e então achou, bom, gosta de artesanato, é tipo 4, né? Então eu era o tipo 4. E ele foi muito generoso porque poupou o nosso trabalho e identificou logo todo mundo, né? E ainda foi mais além, ele ainda disse assim, olha, as vossas comunidades estão mal divididas, porque, por exemplo, o tipo 4 não dá certo com o tipo tal, e o tipo tal não dá certo com o tipo tal. Olha, nós ouvimos aquilo e a primeira reação foi de uma resistência, tipo assim, por amor de Deus, não dá, que negócio tão interessante é esse que rotula as pessoas
e que seleciona e que diz quem dá certo e quem não dá, se pode viver na mesma comunidade ou não. É muito fixista, muito redutor, né? E a gente nunca mais se interessou por Enneagrama. Só para vocês terem ideia, eu já procurei muitas vezes esse livro e ninguém dá notícia desse livro. Ninguém dá notícia, porque realmente houve uma reação de fechamento e de desinteresse em relação ao Enneagrama. Isso foi em 85. Em 90 eu fui para Belo Horizonte, nós temos comunidade em Belo Horizonte, e talvez aí pelo ano de 92 eu ouvi um amigo falando sobre Enneagrama e ele me perguntou se eu conhecia Enneagrama e eu, como era uma pessoa que eu considerava muito, eu não quis que a minha primeira impressão de 85 atrapalhasse. Eu disse, não, nunca ouvi falar. E aí ele me falou, e ele falou de uma maneira completamente diferente, com uma visão muito mais humana, de processo, de desenvolvimento. E eu me entusiasmei, fui atrás. Eu me lembro que ele me falou num domingo de tarde e na segunda de manhã eu fui nas livrarias procurar o que é que havia sobre Enneagrama. E encontrei na época um dos poucos livros editados em português, que era de Richard Rohr, As 9 Faces da Alma. E eu me encantei, devorei o livro, aquilo ajudou muito para mim, foi quando eu me descobri, isso fez todo sentido, e a partir daí eu comecei a proporcionar a pessoas, jovens com quem a gente trabalhava e outras pessoas, a incentivar para lerem também e entrarem em contato com essa sabedoria. E aí, olha, foi um encantamento. Primeiro, um encantamento pelo quanto isso me ajudou a me compreender, a me trabalhar, desenvolver essa compreensão e depois essa compaixão por mim. E depois o encantamento por ver o quanto isso ajudou na vida de tantas pessoas, gerando aí um efeito libertador, transformador. Então tem essas duas balizas, né? 85 foi uma reação não muito boa e depois 92 que foi o apaixonamento pela sabedoria do Enneagrama. Professor, entendemos bem, o senhor colocou de forma precisa que no início a forma como a ferramenta foi apresentada, ao invés de causar um apaixonamento, causou uma repulsa, não, isso aqui não serve, não é assim que a gente quer trabalhar com o humano, nem com o nosso lado espiritual. E aí, em 90, 92, começou uma nova fase que trouxe, então, o senhor para um trabalho, além do seu trabalho como religioso, como padre da Igreja Católica, esse trabalho maravilhoso de um formador de líderes, de professores desse campo de desenvolvimento. A pergunta é, já indo para o seu tipo, que agora o senhor sabe corretamente, já desde 90, 92. Qual foi o impacto inicial quando o senhor descobriu o seu eneatipo, no caso o eneatipo 8? Olha, então, como eu falei, o meu primeiro contato foi através do livro de Richard Rohr, As 9 Faces da Alma. Eu li o livro e fiquei confuso. Eu não tive logo clareza sobre o meu tipo predominante. E uns dias depois eu estava lá cuidando da horta, tenho um espaçozinho na casa de Belo Horizonte onde a gente tinha uma horta, e eu estava lá cuidando da horta e começaram a vir uns insights, começaram a cair umas fichas horríveis, umas coisas assim que vinham cortando, né? Umas memórias, e eu comecei a sentir aquilo mexeu comigo, e eu fui lá no quarto, olhei de novo o tipo 8, e aí cai definitivamente a ficha, né? E Luís, Eliana e quem está nos acompanhando, olha, o primeiro momento foi um choque assim de vergonha, sabe? De vergonha. Parece que vem na cabeça da gente um filme com todas aquelas coisas do tipo 8, que passa por cima, que atropela, que machucou muita gente. Aí vem aquele filme e vem com tudo. Então, no primeiro momento, dá uma vergonha, dá um remorso.
E, infelizmente, eu digo infelizmente, hoje digo infelizmente, esse filme dura 30 segundos, durou 30 segundos, sabe? Que logo depois vem aquela coisa tipo assim, mas tem que ser assim mesmo, porque se não for assim, ninguém me respeita. E isso foi a primeira reação, né? E depois as fichas vão caindo, né? E hoje eu percebo que o primeiro momento vem aquela vergonha e o constrangimento de tomar consciência do padrão da personalidade, e é como se logo depois a personalidade assumisse de novo o controle e justificasse que tem que ser assim, né? Hoje eu sei cada vez mais que não precisa ser assim, que não tem que ser assim e que não precisa ser assim. Então, aproveitando um breve comentário, professor, também o senhor deixou claro na resposta de que esse desconforto das pessoas que estão iniciando esse processo de desenvolvimento, de autodescobrimento através dessa ferramenta, esse desconforto, vamos dizer assim, ele faz parte do processo, ele é até saudável a partir do momento que a gente começa a perceber algumas disfuncionalidades no jeito como a gente olha e no jeito como a gente atua no mundo. Isso, vamos dizer assim, está dentro da normalidade. Mas aqui, já quero introduzir a nossa questão central para a gente aproveitar bem o nosso tempo com conteúdo que eu acredito que é até com certo inidetismo, já que se trata de um depoimento, de um testemunho do professor. A gente tem aprendido que o Enneagrama, além de ser uma ferramenta que descreve com certa precisão a personalidade, também nos apresenta o que o senhor mesmo chama, e outros autores chamam, de um caminho de crescimento. E um dos caminhos, das várias possibilidades, vários itinerários de crescimento, que significa não ficar estacionado apenas na descoberta do jeito como eu funciono, mas perceber que há um jeito mais adequado, mais amoroso, mais sábio, mais fluido de estar na vida, buscando nossos objetivos. Se fala muito de um caminho de crescimento que o Enneagrama favorece, que é um crescimento vertical, e se coloca no centro desse caminho de crescimento o que se chama muitas vezes de conversão da paixão, que é o aspecto emocional, paixão como aspecto emocional central da nossa personalidade, numa conversão para a virtude que é típica também desse mesmo ponto, dessa mesma personalidade. A pergunta é, professor, para o senhor, na sua experiência de vida, na sua experiência pessoal, como padre, como cidadão, hoje como professor de Enneagrama, como o senhor vivencia essa questão desse crescimento vertical, nessa conversão, nessa passagem, nesse caminho entre a paixão, entre o vício emocional da personalidade, em busca dessa virtude da essência? Muito bem. Olha, Luís, o primeiro momento, eu diria que a primeira fase foi tomar consciência do preço que eu paguei e que eu fazia muita gente pagar por causa da minha personalidade. E acho que o primeiro toque, né, foi isso. Eu sentir o constrangimento pela dor que eu causei muita gente e que causo inconscientemente, tá? A personalidade 8, a minha personalidade, tem essa coisa da força, de passar uma imagem de força e de respeito. E o primeiro choque para mim foi perceber o quanto isso machucava tanta gente e pessoas próximas, e estragava relacionamentos que eram importantes, né? E que às vezes não dava nem mais para consertar. Eu diria que esse foi o primeiro choque. Depois foi eu também perceber o preço que eu pessoalmente pagava por isso, de excesso, de exagero, de exaustão, né? De estresse, isso foi. E depois começa a fase de ir lá buscando, ou não é buscar, no fundo é permitir que aflore esse outro lado da essência. Eu digo, Luís, eu durante muito tempo, a minha sensação, é uma sensação, é uma crença, é que eu era uma pessoa má. Eu achava isso. E eu tinha a crença, que era muito inconsciente, de que todos estavam contra mim,
de que ninguém gostava de mim. Só para ter uma ideia, até alguns anos, no dia do meu aniversário, eu achava que era o dia da hipocrisia das pessoas, não é? Porque alguém vinha fazer alguma manifestação, uma declaração, falava. E para mim aquilo era hipocrisia, porque na minha crença ninguém gostava de mim. Isso era a cegueira da minha personalidade. E depois eu fui me permitindo deixar aflorar esse outro lado e começar a perceber que dentro de mim existe um coração grande. E é interessante porque eu comecei a perceber isso ouvindo outras pessoas dizendo: você tem um coração grande. E eu no início até me surpreendia, puxa vida, é mesmo, né? Como é que eu não sabia? Como é que eu nunca tinha prestado atenção nisso? Então a minha personalidade durante muito tempo, ela foi uma cegueira que me impedia de ver isso e que me impedia de reconhecer que tinha gente que gostava de mim e que me amava. E isso foi talvez uma das grandes surpresas. Pode parecer uma coisa estranha para outras pessoas, mas foi assim na minha história. Então eu comecei a desenvolver esse outro lado, a acolher e a saborear e a perceber que tinha muito mais beleza e tinha muito mais vida nesse outro lado, nessa dimensão da essência. A paixão do 8 chamamos luxúria. Luxúria vem de luxo. Luxo quer dizer excesso, aquilo que vai além do necessário. E na minha vida é sobretudo excesso de força, é exagero de tudo. Se hoje eu fosse fazer um filme da minha vida e olhar o filme da minha vida, acho que o meu comentário seria: não precisa disso tudo. É o excesso em tudo, né? E na essência, o 8 tem a inocência, né? A inocência é a ausência de maldade, é olhar para as pessoas, para a vida, para as situações e não ver maldade, não ver injustiça, não ver mentira. Olhar com um olhar de bondade, de reconhecer que tem bondade em tudo e em todos. E aí abrir o coração e deixar esse coração fluir, se derramar. E aí é uma sensação extraordinária. Há momentos onde a gente acessa isso e dói. Olha, literalmente dói aqui no peito, porque parece que o coração não cabe. Não cabe. O coração parece que é maior do que o peito. Isso eu hoje sinto. Isso é muito bom, é muito gostoso, né? E recentemente, Luís, caiu assim uma ficha, o meu nome, começa pelo nome, Domingos Cunha. Domingos vem de Dominus, quer dizer, ao pé da letra, de Deus, da luz. Tem isso na minha vida? Tem, é a minha essência. Essa coisa da luz, da amorosidade, eu sinto isso. Mas o Dominus também dá origem a dominar. E aí vem a minha personalidade, dominar, de controlar, de machucar, de passar por cima. E Cunha, o sobrenome Cunha, aí é que caiu a ficha. Olha, Cunha vem da tradição dos trabalhos dos pedreiros, né? Do povo que trabalha na pedra. E o meu pai trabalhava a pedra, né? E cunha, o que é cunha? É um instrumento de ferro que é colocado na pedra para quebrar a pedra. Então, a cunha é uma coisa que onde entra, quebra. E eu disse, puxa vida, essa é a minha personalidade, eu fiz isso e faço tantas vezes, de entrar para quebrar, de machucar, de rachar. Mas cunha também tem o sentido de apoio, de suporte, de um encosto, de algo que dá suporte para... E aí eu vejo também a missão da minha essência, né? Ser suporte e usar essa força para ajudar, para apoiar, para suportar, para dar suporte a outras pessoas e a situações. Então, hoje eu vejo isso. E durante muito tempo, Luís, eu me vi oscilando, numa oscilação entre a personalidade e a essência. Muitas vezes eu vivi momentos e vivo momentos de essência que me encantam, que eu sinto o meu coração se derretendo, derramando. Isso é extremamente emocionante, eu diria, ao ponto de chegar às lágrimas de emoção.
E hoje eu percebo o quanto isso faz bem para as pessoas e ajuda, como uma energia que ajuda as pessoas a perceberem a sua capacidade, o seu potencial. Então, essa força que pode ser usada para apoiar e incentivar pessoas. Mas muitas vezes eu caio na personalidade, né? E essa força bruta que, numa resposta torta, numa atitude impulsiva, que machuca, que atropela, que passa por cima. E tem essa oscilação. Eu estava lembrando um fato que aconteceu há alguns anos. À noite, eu estava dirigindo aqui em Fortaleza, eu tinha ido num casamento, e era mais ou menos 00:30, eu estava voltando para casa e num cruzamento, num sinal, eu parei, o sinal estava fechado, eu parei, do meu lado parou um carro. E quando o sinal abriu, o carro me deu assim uma cortada, né? Ele estava do meu lado esquerdo e ele dobrou na minha frente para pegar uma rua do lado direito. E nisso aí ele bateu no meu carro. E aí, quando ele bateu, ele desviou a rota dele e desligou os faróis do carro. Ora, rapaz, isso para um 8 o cara está me fazendo de besta, bateu no meu carro, ainda desliga os faróis, está me fazendo de besta. Aí, olha, vem aquela intensidade toda, que é uma impulsividade, uma energia cega, e eu acelero atrás do cara e persegui o cara durante um bom tempo pela cidade, passei sinal vermelho, passei fotossensor em alta velocidade, 2 pessoas que estavam comigo no carro assustadas, apavoradas, e eu cego. E aí teve um momento em que o cara não aguentou, o carro dele bateu num trilho e começou a soltar faísca, ele parou e eu parei. E eu encarei o cara, né? E encarei, fui para cima, tirando satisfação, aí o cara começou a chorar e tal, eu vou chamar o meu pai, aí lá chamou o pai, e eu naquela cegueira, né? Correndo todos os perigos, um exagero enorme. Ok. Aí o pai chegou e disse, olha, está tudo resolvido, isso era um sábado à noite, segunda-feira de manhã o senhor vai em tal lugar, uma concessionária, oficina de carro, que inclusive ele trabalha, o filho, o rapaz, trabalha lá, e eu vou falar com o gerente dele, vamos consertar o seu carro e ele vai pagar, vai descontar do salário dele. Aí eu fiquei satisfeito, né? Aí pronto. Segunda-feira de manhã, lá vou eu, 8 da manhã, eu estava na concessionária. E aí vem o rapaz, né? E o rapaz chega, todo sem jeito, e enquanto esperávamos o gerente chegar, eu perguntei assim, cara, por que você fez isso? E ele olhou para mim e disse, sabe porquê? É porque uma vez eu tive um acidente, e aí saíram 5 caras do carro e me deram uma surra. Aí eu tive medo de apanhar de novo. Olha, quando o cara me diz isso, o meu coração derrete, eu sinto vergonha daquilo que eu fiz, e eu digo, pô, não precisava disso, né? E vem a compaixão pelo rapaz, o rapaz só estava com medo. Sabe o que é que eu fiz? Eu dei um abraço no rapaz, chorando, e vim embora. Eu não quis mais que ele pagasse o conserto do carro. Quer dizer, vai de um extremo ao outro, né? Porque é a cegueira da personalidade, a gente já acha que ele está contra mim. Professor, eu já acho que... Aproveitando esse maravilhoso depoimento, essa experiência, que eu acho que caracteriza bem essa força, esse excesso de força que a gente costuma dizer no Enneagrama, a gente usa essa expressão luxúria nesse sentido. A minha pergunta agora também é bem objetiva. Para as pessoas que se identificam com esse eneatipo como seu trato principal, sabemos que a gente tem características dos 9 tipos, que são 9 arquétipos do comportamento humano. O senhor poderia falar 2, 3 aspectos de crescimento, de práticas, de exercícios, de coisas importantes? Vamos dizer que eu estou vendo amigos aqui que já se identificaram com 8, mas não estudaram muito a fundo aí no Enneagrama. O que o senhor diria para essas pessoas que se identificam com 8, ou com todos nós que também temos o nosso traço 8, como o senhor vê na sua experiência de vida que essa cegueira
que aí, no caso, é o vício emocional da personalidade 8, que a gente está chamando de luxúria, pode começar a abrir-se para que algo que já existe dentro de cada um de nós, no nosso melhor, na nossa essência, possa surgir, que no caso do 8, especialmente, a gente chama que essa inocência, esse coração aberto para o mundo. Exemplos de coisas que a pessoa pode, a partir de hoje, a partir de amanhã, começar a perceber e praticar para poder experimentar esse sabor dessa essência além da cegueira, e ver essa visão. Olha, Luís, e quem está nos acompanhando, eu diria, a partir da minha experiência, o primeiro passo é tomar consciência. Porque durante muito tempo eu achava que eu era assim e eu tinha que ser assim mesmo, porque senão ninguém me respeitava, e eu até sentia orgulho de ser assim, né? Então era a cegueira. E o primeiro passo é tomar consciência. E nessa tomada de consciência, para mim foi muito forte o entrar em contato com a dor, com o preço que eu pagava por isso e, sobretudo, que eu acabava transbordando para outras pessoas, que eu acabava machucando tanta gente por causa disso. O ter consciência disso foi o primeiro passo. Então, há um momento onde eu comecei a sentir vergonha de ser assim. E a pensar, espera aí, não precisa disso. Né? Isso foi o primeiro passo. Depois, olha, acho que o grande passo e o grande caminho que me ajudou e que me ajuda até hoje é a meditação. A prática da meditação, eu diria, primeiro, me ajudou a parar, a sair daquele turbilhão da impulsividade de 8. Parar. A meditação me ajudou a descer ao coração, a chegar ao coração. Eu hoje tenho consciência, Luís, que durante muito tempo da minha vida eu não me permitia entrar em contato com o sentimento. Eu achava que sentimento era coisa besta, era frescura. Olha, eu já partilhei isso muitas vezes. Eu me lembro, antes de ser padre e ainda depois de padre, às vezes participando de retiros espirituais, momentos onde eu sentia uma amorosidade enorme tomando conta de mim, onde eu sentia Deus se manifestando, uma presença de muita ternura, de emoção, ao ponto de eu chorar de emoção. Eu depois parava e dizia, pô, que negócio é esse, rapaz? Isso é frescura, né? Isso não tem a ver com Deus, não. Esse negócio é frescura. Eu tinha tanto essa crença que eu nem sequer me sentia à vontade para partilhar essas experiências com a pessoa que estava orientando o retiro. Quer dizer, isso era muito forte. E depois, a experiência espiritual, a caminhada e aí, sobretudo, a meditação me ajudou a entrar em contato e a me permitir sentir e a experimentar essa amorosidade e esse amor e a me deixar envolver por essa ternura como algo que era muito maior que eu. Eu hoje percebo, não fui eu que desenvolvi ou que acessei, eu apenas parei e deixei que isso tomasse conta de mim. Isso me tomou, né? Me tomou por inteiro e me encantou e isso foi a grande experiência, a meditação sem dúvida, né? O senhor concorda, então, com o grande poeta persa, Sufi, provavelmente conhecedor de uma parte da tradição do Enneagrama, o Rumi, que ele nos diz que a questão não é a gente buscar o amor, mas sim verificar aquilo que está nos impedindo de vivenciar algo que já está dado na vida. Já está Exatamente. Dado. A nossa tarefa não é buscar o amor, é buscar as barreiras que impedem o amor de se manifestar. E era isso. A minha personalidade impedia o amor de brotar. Tenho um outro pensamento de Rumi que eu gosto muito, já que você trouxe, que diz: a rachadura, a cicatriz é o lugar por onde entra a luz. E eu hoje, se eu pudesse falar com o Rumi, eu ia dizer assim, será que a cicatriz não é o lugar por onde brota a luz? Não é por onde entra, é por onde sai, né? É por onde sai, foi o que eu poderia dizer a partir da minha experiência. E sem dúvida, Luís, que a meditação foi e é o grande caminho para mim, na minha experiência, de entrar em contato com essa amorosidade gratuita e infinita e de deixar o coração se encantar por isso e transbordar.
Isso para mim foi o que me ajudou. E hoje eu percebo também que... Queria aproveitar, porque um assunto que também me veio na mente de pedir o seu depoimento, porque nós sabemos que o senhor tem uma vida eclesiástica, é padre da Igreja Católica. A minha pergunta é assim, no seu caso, mas também podemos estender para outras atividades, né, religiosas, seculares ou profissionais, qual foi o impacto de conhecer o Enneagrama, de aprofundar seu autoconhecimento, tomar consciência dos padrões da personalidade, experimentar isso que a gente chama de essência? Qual foi o impacto na sua espiritualidade e na sua vivência como padre? Olha, isso para mim é outra coisa muito clara. A imagem de Deus que eu tinha e tive durante muito tempo da minha vida era de um Deus todo-poderoso, que devia ajudar os bons e castigar os maus. E era um Deus onipotente, mágico e vingador. E hoje eu percebo que, no fundo, a minha sensação era Deus, no fundo, não está fazendo esse serviço direito, porque tem muita gente ruim se dando bem e muita gente boa levando ferro, né? E então, inconscientemente, o que eu sentia mesmo é que eu é que tinha que fazer isso. Eu é que tinha que repor a verdade, que repor a justiça, que castigar os maus, que ajudar os bons. E então era uma visão completamente distorcida de espiritualidade que eu tinha. Era uma espiritualidade muito baseada no fazer e fazer coisas de impacto. E depois eu comecei a perceber que a espiritualidade era eu me deixar encantar por essa ternura e que esse Deus estava dentro de mim. Essa foi a grande contribuição que o Enneagrama me deu para a vivência da espiritualidade. Perceber que esse Deus que eu buscava fora, na força, na transformação, no fundo, ele estava aqui dentro de mim como uma fonte de amorosidade, de ternura, de acolhimento, onde eu podia me entregar. A minha sensação hoje, muitos momentos da minha vida, é como estar deitado no colo de mãe. Estar deitado no colo da mãe e olhar o mundo a partir daí, né? É isso como eu hoje experimento a minha espiritualidade, a minha relação com Deus, né? E com certeza o Enneagrama me ajudou muito nesse processo. Que linda essa imagem. Acredito que estou vendo alguns comentários rapidamente aqui que não dá para a gente acompanhar. Acredito para muitos Eneatipos 8 essa live aqui vai ser um ponto de mutação, porque ouvir o senhor falar com tanta franqueza, com tanta clareza, com tanta tranquilidade de assuntos que às vezes para os tipos 8 são difíceis de serem tocados, porque poderia demonstrar alguma vulnerabilidade, alguma fraqueza, né? Então, a minha pergunta agora é uma pergunta para depois a gente iniciar nossas últimas perguntas, uma pergunta intermediária, um pouquinho mais técnica, talvez, que o senhor sempre, nos seus cursos, na nossa formação do FESH, coloca que hoje um avanço muito importante no Enneagrama é trazido principalmente pelo Naranjo, pelo Cláudio Naranjo, saudoso, falecido recentemente, é a questão dos subtipos. Eu gostaria de perguntar assim, nesse caminho de conversão da paixão emocional da personalidade para a virtude da essência, o senhor vê, assim, rapidamente, alguma diferença do padrão do 8 autopreservação, do 8 social e do 8 sexual? Eles teriam tarefas um pouquinho diferentes ou, basicamente, a tarefa é a mesma para o eneatipo como um todo? Luís, eu hoje vejo perfeitamente, é o que eu acredito, porque é o que eu experimento, e isso na minha vida nos últimos tempos tem sido um grande aprendizado, essa questão dos instintos, e é o que eu hoje também ensino. Eu procuro ensinar aquilo que eu experimento, aquilo que eu procuro viver, né? Com luzes e sombras, porque essas idas e vindas da personalidade, da essência, o tempo inteiro acontecendo, né? Mas é o que eu estou procurando viver e procuro também partilhar. E sem dúvida que a questão dos instintos é a tarefa principal da nossa vida e é o grande desafio de trabalho pessoal, tem a ver com os instintos. Eu sou social dominante, né? E na tradição do Enneagrama nós dizemos que o 8 social é o contratipo.
que ele vai um pouco contra a lógica do 8. A lógica do 8 é essa lógica da briga, né? do atropelado, passar por cima. Mas o 8 social, a gente costuma dar a palavra solidariedade, né? Que é o 8 mais que se preocupa com o grupo, com a causa do grupo, a união do grupo, identificar-se com o grupo, influenciar o grupo, unir o grupo. Então isso dá uma versão diferente do 8. E eu percebo isso claramente. E hoje eu sou grato por isso, porque eu percebo o quanto essa energia do social ajuda a amenizar a impulsividade do meu 8, né? Sobretudo nos grupos, me dá uma segurada. A energia do social fala mais alto. E isso me trava e me segura muitas vezes para não ser agressivo com o grupo, né? Porque a energia do social me ajuda. E também me ajuda a canalizar essa força para os grupos, para o bem das pessoas, para o desenvolvimento das pessoas. Então isso para mim faz uma diferença. A outra coisa que foi um desafio durante muito tempo e eu lutar contra isso, porque eu comecei a perceber o excesso nisso. Você sabe disso e muita gente que nos assiste sabe, e há momentos onde eu termino um curso e começo outro. Tem semanas onde eu dava 3, 4 cursos. Às vezes eu passo o dia num curso e à noite tenho outro curso. E final de semana tenho outro. E a semana inteira emendam no outro. Então, isso me desgastava. E vem aquela coisa, tem que diminuir, mas eu não consigo. É uma tarefa difícil. Por outro lado, eu tinha consciência não, eu sabia racionalmente que eu precisava cuidar do meu autopreservação, que é o reprimido. E isso foi uma tarefa inglória durante muitos anos, sabe? E eu me lembro de tanta gente que chegava e dizia, você devia cuidar mais de você. E eu lá por dentro sentia assim uma raiva, né? Que no princípio era contra as pessoas que diziam isso, depois eu comecei a ver que a raiva era de mim, porque é tipo, pô, eu devia mesmo, mas eu não estou conseguindo. E ultimamente eu tenho cuidado um pouco mais, eu estou aprendendo a cuidar do autopreservação. E, sobretudo, desde agosto, eu tenho cuidado mais. E qual foi a minha experiência, Luís? Foi aceitar ajuda, ter humildade de aceitar ajuda. Sempre teve gente querendo me ajudar. E em agosto eu tive a humildade de pedir ajuda, de mandar mensagem para uma médica amiga e dizer, olha, eu estou com uma situação tal de saúde e eu preciso de ajuda. Ela diz, amanhã você vem aqui. E eu fui, né? E saí de lá com um monte de exames para fazer, né? E quando eu entrei no carro, eu pensei assim, olha onde vai a loucura de um 8, autopreservação reprimida. Eu pensei assim, onde eu fui me meter? Por que eu vim no médico? Agora vou ter que fazer esses exames todos. Mas repara, hoje eu percebo que foi um anjo da guarda, né? Na minha vida e que tem me ajudado muito. E sei lá, de setembro até agora eu perdi 20 quilos, eu era hipertenso, controlei a minha tensão, a minha pressão arterial, eu estava diabético, isso hoje está normalizado, eu hoje sinto uma leveza muito maior, um nível de energia muito maior. E eu tenho sido muito grato, sobretudo neste tempo da pandemia, de pensar assim, puxa vida, se eu continuasse hipertenso, diabético, obeso, como é que eu estaria agora? Né? Eu estaria numa área de risco. Então, hoje eu percebo o quanto a gente precisa trabalhar esse instinto reprimido. E aí, a outra descoberta que tem vindo agora, Luís, isso tem vindo neste tempo da pandemia. O último trabalho presencial de grupo que eu fiz foi no dia 15 de março. Foi o último grupo da Enneagrama. Ora, para um social dominante que passava a vida de grupo em grupo, de curso em curso, isso é um negócio, é passar de 100 para 0. E há pouco tempo eu estava vendo assim, rapaz, que mudança, né? Dá para viver sem isso, dá para sobreviver. E mais, aquela energia que eu gastava tanto no social, eu agora estou percebendo essa energia disponível para outras coisas, para abrir outros caminhos. Sobretudo eu me sinto melhor, eu tenho mais tempo para repousar, para meditar, para cuidar de mim, para fazer atividade física, para estar com as pessoas, para
criar, e tem sido para mim um tempo de muita criatividade. Isso está sendo outra descoberta, né? Professor... Então, eu vejo que essa questão dos instintos, sem dúvida, é uma tarefa importante que faz uma diferença real, concreta na vida da gente, né? Obrigado. Eu vou pedir licença para o senhor fazer um pequeno intervalo de 2 minutos, passar a palavra para a Eliana, que está aqui com a gente, porque nosso instituto aqui, que trabalha especialmente com pós-graduação em transpessoal, formação de terapeutas, aproveitando essas 9,5 semanas de amor, o instituto preparou ali um bônus, um voucher para ajudar as pessoas também a acessarem aí esses conteúdos. Eu vou pedir para a Eliana, antes de a gente passar para a nossa última etapa de perguntas, para a Eliana comentar um pouquinho aí. Pessoal, estou vendo que muita gente bacana entrou, depois a gente vai tentar responder todo mundo aí, com certeza. Mas, Eliana, dá uma palavrinha para a gente aí, o que o Instituto tem de bom para a turma aí que está acompanhando a gente? Coisa boa! Grata aí pela chamada, Luiz. Não sei se eu acho que o meu vídeo não está vindo para o centro. Você está me vendo no centro, no seu, Luiz? Uhum. Ok. Está perfeito, pode falar. Maravilha, tá ok. Então, pessoal, realmente a gente preparou aí alguns presentinhos e agrados, né, para mostrar tanta satisfação que a gente tem de receber todos aí na nossa casa, todos e todas. Eu já vi ali os comentários estão bombando, a gente agradece muito pela participação, pela interação. Todas as perguntas vão ser respondidas na sequência após a live, né, com calma nos próximos dias pelo professor Luiz. E aí nós preparamos então um bônus muito bacana para vocês, que para quem, né, gosta e está aí interessado em achar, encontrar, né, quais as possibilidades dos tipos com os quais mais se identifica. Então, a gente preparou um bônus com alguns testes do Eneagrama, no sentido de ajudar nessa reflexão, assim, né? Os testes, eles não são conclusivos, mas eles ajudam bastante a vocês poderem se ver, né, se virem como um espelho, como um reflexo para poder se entender um pouquinho mais e perceber qual é o tipo que vocês podem se identificar. Então, para ganhar este bônus, aí a gente eu lancei ali nos comentários um desafio, então vou explicar agora para vocês o que é assim, ouvindo, né, o professor Domingos, eu percebi, né, a gente sentiu, assim, que muitas fichas caíram para muitas pessoas, né, tanto para aquelas que estão assistindo que são número 8, como os outros tipos que também se relacionam com pessoas do número 8, né, então, a solicitação da gente, o desafio você vai vai postar um story, seja no Facebook, seja no Instagram, né? Quem não souber criar um story, faz nos comentários, dizendo qual foi a ficha que me caiu durante a live sobre Eneagrama hoje. Coloca lá no story e marca o Instituto Atitude Ahimsa, ok? Se for no Facebook é Instituto Atitude Ahimsa, se for no Instagram é a mesma coisa, só que com underline. Instituto, underline, Atitude, underline, Ahimsa, ok? A gente vai ficar sabendo, a gente vai ver os stories de todo mundo e vamos entrar em contato com você para enviar o bônus, ok? Então, é isso. E também preparamos um voucher para quem quiser embarcar com a gente agora na turma 2020 da pós-graduação em Psicologia Transpessoal, que está iniciando no final desse mês. Então, eu vou pedir a licença para colocar rapidinho uma lâmina aqui para vocês verem a respeito disso e como é que faz para ganhar o voucher, né?
e o que ele dá direito ao voucher. Então, só um pouquinho que eu vou colocar aqui para todos verem. Ok. Dá dando para ver, Luiz? Está entrando. Entrou, né? Sim. Maravilha. Então, assim, gente, como foi falado no início, então volto aqui a colocar, dentro do currículo da pós-graduação em Psicologia Transpessoal, temos a disciplina de Eneagrama, né? Quem dá essa disciplina é o professor Luiz Melo, que está aqui com a gente agora. E nessa disciplina são propostas várias vivências muito práticas de aprofundamento em que as pessoas vão fazendo esse mergulho em si mesmos e percebendo com qual tipo se identifica mais, quais os tipos com que se relaciona, e também os percursos de cada tipo rumo ao núcleo saudável, ao acesso do núcleo saudável dentro de si, né? Então, é uma oportunidade muito linda de poder vivenciar o Eneagrama dentro da pós, assim como várias outras ferramentas também que a psicologia transpessoal traz. Estava falando antes de iniciar essa live com o professor Domingos, que a psicologia transpessoal, ela traz, né, honra e reconhece várias técnicas que são milenares de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, né? E o Eneagrama é uma delas, e tem mais várias outras ferramentas que também são trabalhadas dentro da pós-graduação. Então, nessa pós, você vai ser habilitado a trabalhar como terapeuta transpessoal na área da saúde, como um líder transpessoal nas organizações, como um educador transpessoal e transdisciplinar, né? E também vai ser habilitado, vai sair podendo ser professor em ensino superior, graduação e pós-graduação. E liderar grupos para desenvolvimento pessoal, ok? A nossa é a única pós em psicologia transpessoal no Brasil que tem um custo-benefício muito mais interessante acontecendo, se completando em 1 ano, ok? Então, eu quero passar agora para o outro slide, espera só um pouquinho. Aqui. Ok, então, aqui, com relação ao voucher, que a gente vai oferecer somente para quem está aqui hoje assistindo essa live, ok? Que é um voucher de 50% de desconto na matrícula para integrar com a gente essa turma. Então, qual que é o jeito de ganhar esse voucher? Após a live, só hoje, após a live, você acessa o site do Instituto Atitude ahimsa.com.br/contato. Ali no contato, você envia uma mensagem para a gente pedindo o voucher, dizendo: estive na live hoje e tenho interesse no voucher, ok? Isso vai chegar para a gente envia o voucher para você. Então, é isso, são os 2 presentes que a gente tem hoje para a turma, né? Eu vou colocar nos comentários o site do Instituto Atitude também, né? Para quem não teve tempo de anotar ali, eu vou colocar para vocês solicitarem, então, o voucher. E é isso. Agradecida aí por essa janelinha para eu poder falar, Luiz, e passo a palavra. Ok. Não estou enxergando o professor Domingos, acho que ele já vai aparecer aí, né? Tá, eu estou... Ô, professor, okay. Vamos partir para a nossa última etapa, para também não alongar muito, né? Uhum. Ainda mais agora que o senhor está equilibrando mais o workaholic. Tentando, aprendendo. Eu tenho um amigo aqui que fez o nosso último grupo de estudo do autoconhecimento, que a gente usou também o Eneagrama, que é o Jonathan. Eu vi o comentário rapidamente dele. Ele é fisioterapeuta
E eu precisei também de uma assistência dele à distância, que eu tinha problemas lombares, e foi maravilhosa a indicação dele. Até hoje fiz de novo a bolsa de água quente, a pomadinha que ele me deu e tal. E ele comentou aqui, olha, viu como o professor Domingos está dizendo a importância de se cuidar da saúde para a gente poder manifestar nossa energia em outras áreas da vida, porque sem a saúde a gente fica constrangido a uma vida muito limitada. Então, a importância do equilíbrio dos instintos, né? Eu gostei do comentário, é da área dele, era da saúde. E Jonathan, e só assim, dando um parênteses, Jonathan é nosso aluno da turma 2019. Está cursando a pós em Psicologia Transpessoal conosco, um queridão, parceirão nosso. Nós temos gente maravilhosa aí. Olha, professor, vamos partir para nossas últimas etapas. A minha pergunta agora é a seguinte. Qual é, professor? Eu não estou enxergando o professor, mas acho que ele está aqui, né, Eliane? Helena? Eu estou vendo a tela, estamos nós três, okay. Né? Tá? Okay. Professor, qual é a contribuição, vamos dizer assim, a grande contribuição, se a gente pode dizer, do Enneagrama como uma tradição, como um mapa psicoespiritual, como um itinerário de crescimento, para esse momento tão desafiador desse enfrentamento dessa pandemia mundial? Quais são, nos seus insights pessoal, nesse coração aí que o senhor está demonstrando como é bonito quando o tipo 8, né, a casca grossa mostra que tem um germe, né, um germe bastante sensível. O Enneagrama é uma ferramenta que a gente pode dizer, além de ser mapa, além de ser uma tradição antiga que vem se construindo, se modernizando, se atualizando, que é uma ferramenta que pode nos ajudar tanto no campo da espiritualidade, no campo da psicologia, especialmente da transpessoal, que é um campo onde a gente atua, que o sagrado tem importância. Como você vê nesse momento, como o Enneagrama lhe ajuda pessoalmente e como o Enneagrama é uma ferramenta para esse momento tão desafiador que estamos vivendo todos no planeta? Olha, eu diria, Luís, em primeiro, para mim, em que é que ajuda, que está ajudando, que tem ajudado e que o fato de eu ter tido esse caminho dentro da sabedoria do Enneagrama está me ajudando a viver este momento, a conviver comigo, aprender a conviver comigo. Eu não me imagino como é que seria há 20 anos o Domingos ficar 3 meses dentro de casa sem fazer nada. Eu não imagino, eu não aguentaria. E hoje está a ser tranquilo para mim, ótimo, né? Tá? Apesar de todo o sofrimento que está aí, então, sem dúvida. E eu percebo, Luís, que este tempo é um tempo onde, eu diria, por absoluta falta de opção, as pessoas são confrontadas a olhar para si mesmas. Elas têm que se confrontar com elas mesmas. E isso pode ser desesperador para muitas pessoas, mas também pode ser a oportunidade de começarem a olhar para dentro de si, se conhecerem, aprenderem a lidar com elas mesmas. Muita gente tem-me perguntado, o que é que você acha que vai mudar depois da pandemia? O que é que vai ser diferente? O que é que vai mudar? E eu digo, olha, eu não sei. Eu não sei porque eu acredito que vai depender de uma coisinha muito sagrada chamada consciência. Se isto nos ajudar a olhar para nós, a tomar consciência, a perceber quem somos, a entrar em contato com as nossas emoções, com as nossas sombras e a descobrirmos já aí no meio de tudo isso a nossa luz, o melhor de nós mesmos, e isso vai gerar uma transformação a nível pessoal e a nível de humanidade. Mas também pode não acontecer nada se não houver tomada de consciência, né? E o Enneagrama ajuda demais. Primeiro, para eu me conhecer. Segundo, para eu aprender a conviver com as minhas sombras. E terceiro, para eu descobrir isso que há de melhor dentro de nós. A nossa essência, a luz que nós somos. E como sociedade, eu gosto muito dessa expressão, e você é testemunha disso, estávamos falando antes com a Eliane, eu vejo cada vez mais o Enneagrama como um instrumento de compaixão. Primeiro, compaixão por nós e compaixão pelos outros.
E neste momento isso é sagrado. Compaixão por nós, nos aceitarmos do jeito que somos e compaixão pelos outros. E este momento é um convite à solidariedade, a sentirmos a dor do outro, a nos deixarmos compadecer pelo sofrimento. E isso nos ajuda a resgatar essa grande verdade que é a primeira verdade do Enneagrama, é a primeira lei que está lá na origem do Enneagrama, a lei do 1. Quer dizer o quê? Nós somos todos um e estamos profundamente interligados. E eu acredito que isso seria o grande aprendizado, não é? Professor, que maravilha. Eu quero, para a gente não se estender muito, colocar só mais dois pontos, se o senhor me permite. Primeiro, gostaria de lhe dar um espaço para falar um pouquinho para quem está nos escutando. Já vi aqui que tem bastante gente, graças a Deus. Fale um pouquinho da comunidade Shalom, em especial do Instituto Enneagrama Shalom, que também está se adaptando. O Instituto ele tem várias filiais no Brasil, é um instituto grande, com vários professores, que está, como todas as atividades hoje, tendo um impacto na sua atividade. Eu tenho acompanhado, porque eu sou aluno com muita honra, com muita alegria, ainda não completei a minha formação, ainda falta um vídeo, um retiro, mas eu estou como um SET que está buscando também a sua essência. Vou terminar com certeza, então estou aguardando como é que a gente vai fazer isso, até lhe consultei sobre isso. Uhum. Então eu gostaria que o senhor, e também soube do curso que o Instituto agora vai fornecer também à distância, online. Nos fale um pouquinho desse trabalho do Instituto, desses produtos que o Instituto também está agora colocando no mercado, e também depois aqui a gente vai também naturalmente divulgar o telefone do Instituto, o site do Instituto, para quem tiver interesse. Nos fale um pouquinho e já para aproveitando, no final eu gostaria, se o senhor nos der essa bênção, de conduzir uma pequena meditação para o encerramento da nossa conversa de hoje. Que bom. Luís, então eu agradeço por esse espaço, por essa oportunidade. Olha, a comunidade Shalom é uma comunidade de padres, foi uma experiência que começou em Angola, na década de 60, finais da década de 60, início de 70, e começou com a motivação de trabalhar com jovens, de fazer um processo de transformação, de evangelização com jovens. Depois, com a Guerra da Independência, os padres que estavam começando vieram para o Brasil, e aqui no Brasil, com o apoio de Dom Aloysio Lord Scheider, que na época era cardeal daqui de Fortaleza, era o presidente da CNBB, ele convidou os padres para fixarem a residência aqui no Nordeste. E aí recomeçou esse trabalho da comunidade. Portanto, o nosso carisma, a nossa vertente é, sobretudo, jovens. Evangelização dos jovens. Entendemos evangelização como um processo de libertação integral, de transformação. Nós sempre trabalhamos muito essa dimensão do humano, de relacionamento interpessoal, de autoconhecimento. O primeiro encontro de jovens que a gente fez, que os nossos pioneiros fizeram lá em Angola, o primeiro encontro tinha uma frase na sala dizendo: jovem, quem é você? Era a primeira pergunta, já era a pergunta pelo autoconhecimento, até isso está no nosso sangue, né? E nesse processo nós fomos sempre procurando sabedorias que ajudassem a trabalhar essa dimensão humana para nós e para os jovens. E foi nessa busca que nós chegámos no Enneagrama, né? Andámos por outros caminhos e depois no Enneagrama a gente encontrou uma identificação muito grande. E aí agregamos ao Enneagrama uma experiência já anterior que vinha, por exemplo, do ambiente pedagógico, da pedagogia da educação libertadora de Paulo Freire, de Carl Rogers, Carcuf, Emmanuel Mounier. Então a gente trouxe toda essa experiência que já vinha do trabalho com jovens para o trabalho com o Enneagrama. E começamos de uma maneira muito intuitiva. Mais tarde, quando aconteceu o primeiro Congresso Brasileiro de Enneagrama, coincidiu com a formação da Associação Brasileira de Enneagrama, um pequeno grupo do nosso instituto, que foi a São Paulo participar, na viagem de volta nós
viemos o tempo inteiro conversando sobre isso, que nós acabamos construindo intuitivamente um jeito próprio de trabalhar com Enneagrama e que nós tínhamos uma metodologia própria e um horizonte próprio e que a gente precisava ter consciência dessa identidade. E aí começou a surgir o Instituto Enneagrama Shalom, com esse caráter, um grupo de pessoas que se propõe a ser facilitadoras da Enneagrama e, ao mesmo tempo, colaboradores da comunidade Shalom, quer dizer, em sintonia com esse espírito da comunidade Shalom, que é ser uma pequena semente de libertação. E a gente acredita que o Enneagrama pode nos ajudar a exercer e nos ajuda a exercer essa missão de sermos uma pequena semente de libertação na vida das pessoas e do mundo. Atualmente nós temos cerca de 60 facilitadores no nosso instituto, somos 41 aqui no Brasil e 19 em Portugal, e temos uma metodologia própria, um processo próprio, né? Temos uma linguagem própria também e temos, sobretudo, essa marca que acho que é o distintor, trabalhar o Enneagrama sempre no horizonte da espiritualidade, essa dimensão vertical da transformação. Nós não vemos o Enneagrama como diagnóstico, não vemos o Enneagrama como uma ferramenta, não vemos o Enneagrama para rotular, nós vemos o Enneagrama como um caminho de desenvolvimento e de transformação das pessoas nesse horizonte de mapa psicoespiritual. Então é talvez aquilo que nos distingue hoje. E temos facilitadores do nosso instituto em vários lugares do Brasil, como a Eliana já pontuou no início. Isso hoje nos permite poder espalhar essas sementes na vida de muitas pessoas e de muitos ambientes, né? Nós, além do trabalho com as pessoas, hoje estamos tendo uma experiência muito bonita de trabalho com instituições, ambientes, tanto empresas privadas como instituições públicas, comunidades, grupos. Isso está sendo também uma experiência muito bonita. Desde março que as nossas atividades estão suspensas, né? As atividades presenciais, naturalmente, e nós começamos a sentir que a nossa missão de apoiar pessoas continuava mais ainda, ou com mais responsabilidade ainda durante este tempo. E desde o início nós criamos vários caminhos, né? Nós criamos, por exemplo, o movimento Viralizar Meditação, incentivar as pessoas a entrarem num grande mutirão de meditação, primeiro como um caminho para cultivarem a paz, a confiança, a esperança interiores, e também como uma forma de contribuir com a humanidade, de viralizar essa paz para a humanidade. Então isso foi um primeiro movimento. Um outro movimento foi Escuta IES, 27 terapeutas, facilitadores do nosso instituto se disponibilizaram para uma escuta gratuita como apoio emocional e espiritual para pessoas que precisem. E é interessante que outros terapeutas que não são do nosso instituto se solidarizaram com essa iniciativa e também integram hoje esse processo. Então nós hoje temos cerca de 30 pessoas exercendo esse serviço de apoio emocional e espiritual numa escuta gratuita, né? Um outro programa que a gente desenvolveu chamamos Compartilhando Enneagrama. Nós temos em várias cidades do Brasil e em Portugal também esse trabalho chamado Compartilhando Enneagrama, que era presencial, uma vez por mês, um evento gratuito onde a gente faz uma vivência, uma palestra sobre algum tema interessante do Enneagrama para pessoas que já conhecem. Como para o presencial, nós trouxemos isso para o mundo virtual. E estamos fazendo toda a semana, às quartas-feiras, um Compartilhando Enneagrama. Cada semana, um professor nosso aborda um tema interessante que a gente sente ou que às vezes as pessoas até sugerem e pedem. O Enneagrama,
que pode ter implicação no momento atual e que pode ajudar as pessoas a viverem este momento. É um evento também gratuito. E nós estamos preparando, sentimos que é também um desafio entrar mais neste mundo virtual e é um caminho que nos permite atingir muito mais pessoas. E então nós estamos lançando aí um curso de Enneagrama online chamado Enneagrama da Transformação. E quem tiver interesse pode acessar a plataforma. O endereço é escoladisitalies.elore.com.br escoladisitalies.elore.com.br. Então, o que é esse curso? Primeiro, ele destina-se a pessoas que já conhecem o Enneagrama. Olha, pessoas que já identificaram o seu tipo, que já identificaram o seu subtipo, pessoas que já fizeram módulos introdutórios ao Enneagrama, pessoas, inclusive, que já fizeram formação em Enneagrama, como você, Luís, já falou várias vezes, e a gente tem muita alegria em ter você como aluno nosso, né? E então outras pessoas que fizeram ou que fizeram formação com outros institutos, outras escolas, pessoas que são facilitadoras da Enneagrama. Então o objetivo é esse, é fazer um mergulho profundo nessa grande tradição do Enneagrama. É um curso em 15 módulos. E esses 15 módulos vão desde o símbolo do Enneagrama, a história do Enneagrama, as paixões na tradição dos padres do deserto, as ideias sagradas a partir da tradição dos místicos do islamismo, os sufis, as virtudes, como lidar com as sombras, as espirais ascendentes e as espirais descendentes, imagens distorcidas de Deus, a técnica do porteiro, que é outra sabedoria riquíssima dos padres do deserto. Então nós vamos fazer em uma viagem bem ampla, padrões respiratórios, é outro grande segredo do Enneagrama. Então é uma viagem bem profunda e bem ampla. E inclusive nós vamos trazer conteúdos e experiências novas que nós temos descoberto e vivenciado nos últimos tempos e intuições que a gente está compartilhando pela primeira vez nesse curso online. Então, é essa a proposta. Quem tiver interesse pode procurar escoladisitalies.elore.com.br e através das nossas redes tem acesso a esses dados todos, né? E eu diria que é isso que a gente está vivendo e sonhando, fazendo essa transição para continuarmos sendo fiéis à nossa missão, né, de espalhar as sementes do Enneagrama com seriedade, com a preocupação ética, sobretudo com essa missão. Nós entendemos no nosso instituto que para nós ensinar Enneagrama ou compartilhar Enneagrama, como nós preferimos dizer, é uma missão de vida, é uma missão de vida. E estamos agora abrindo essas novas janelas para continuarmos sendo fiéis à nossa missão de espalhar sementes de libertação na vida das pessoas e das instituições. Professor, acho que apesar do Instituto ter um trabalho muito grande, acho que consegui ser resumido com esse poder de síntese que a gente conhece. E, naturalmente, nós estamos aqui extremamente agradecidos, Instituto Atitude. Depois a Eliana vai também fazer nossos agradecimentos, mas nós vamos informar. Eu acho que essa parceria hoje é muito importante. A gente cresce no compartilhamento, na cooperação. Então, nós ficamos muito gratos da sua presença, também divulgando nossos produtos aqui, que vão na mesma linha, só que uma linha mais de pós-graduação e transpessoal. Mas, naturalmente, as pessoas interessadas, nós vamos também informar aqui o site do Instituto, o Facebook, da Escola Digital. E, como eu lhe disse, apesar de estar completando a minha formação, fiquei muito interessado porque esse desafio de a gente aprender a usar as ferramentas, como se diz hoje, dá escala, né? E eu estou muito interessado, se vou verificar minhas condições, também, apesar de já ter estudado com o senhor ao vivo, mas também de fazer essa experiência virtual, que com certeza tem mais conteúdo e é uma forma diferente de aprendizado que parece que daqui para frente vai fazer parte da nossa vida. Professor, já adiantando meus agradecimentos, não querendo lhe explorar, mas já lhe explorando, como diria o Jô Soares. Eu gostaria, se a Eliane também concordar, Eliana,
não sei se tu quer falar uma palavrinha antes, mas eu gostaria de encerrar esse nosso encontro, como já diria Vinícius de Moraes, a vida é a arte dos encontros, embora hajam muitos desencontros pela vida. Aqui, pelo menos, a gente está vivenciando esse encontro de almas, essa conjugação de valores, esse trabalho, essa paixão pelo humano, que também é uma paixão pelo divino que existe dentro desse humano. Então, a minha proposta é a gente encerrar com uma pequena meditação, que o senhor pode conduzir de acordo com a sua intuição. Mas antes eu gostaria de saber se a Eliane quer dar uma palavrinha para a gente encerrar com essa energia da meditação, já que é uma ferramenta recomendada para todos nós nesse processo de crescimento. Eliana, gostaria de dar uma palavrinha antes da meditação? Claro, quero sim. Adorei a ideia da gente encerrar daqui a pouquinho com uma meditação. Inclusive, eu já vi ali nos comentários que estavam perguntando qual é a meditação, né? O professor Domingos comentou que valoriza muito a meditação, já perguntaram ali nos comentários, então o pessoal também está querendo, né, aprender isso. E a gente também, né, dentro da nossa prática, do nosso curso da pós de Psicologia Transpessoal, a gente tem várias linhas meditativas que a gente usa também, então somos bem favoráveis, realmente. É uma das práticas que mais tem a condição de permitir que a gente experiencie, né, a realidade além da sensação de um ser separado, de sermos um ser separado do mundo, né? Então a meditação nos proporciona essa experiência direta. Muito bom. Quero agradecer muito o professor Domingos, quero dizer que eu me senti emocionada lhe ouvindo, viu, professor? Percebi assim, né, até chegaram a comentar ali nos comentários do pessoal que está assistindo, como que o professor Domingos, como você consegue expor com toda a sua vulnerabilidade, assim, expor-se com a sua vulnerabilidade, né? E eu considero que essa sua exposição de forma tão pura, tão despida, né? Ela só pode ser realmente o resultado de todo esse trabalho de transformação por meio do Eneagrama, porque o que o Eneagrama traz para a gente realmente é esse despir-nos, em primeiro lugar, para nós mesmos, né? E eu percebo que você, podendo ser completamente você e falar de você sem defesas, né? Como você falou, sem esconder nada, vamos dizer assim, é o que possibilita que nós todos possamos ter essa referência também. Tão difícil da gente encontrar isso no mundo, né? E a gente tem essa referência de nos acolhermos e acolhermos o outro inteiro como ele é e como nós somos. Então, senti isso profundamente no meu coração, lhe ouvindo, né? Que a partir da sua expressão e não a partir de uma teoria, você ensinou isso para todos nós. Viu, professor? Muita gratidão. Agradeço, Luiz, também por essa ideia inspirada da gente fazer esse projeto das 9 semanas e meia, né? E damos o lançamento hoje nisso. Estou muito feliz, muito grata, Luiz. Muito bem, olha, muito obrigado. Eu acredito que é um caminho de crescimento para mim e que eu procuro experimentar. Não é fácil, mas acredito que é esse caminho de entrar em contato com a vulnerabilidade. Não é fácil, como eu digo, mas eu sinto que é o caminho, e também poder expressar isso, que é mais difícil ainda, mas eu acredito que é o caminho. E se me permitem mais uma coisa, talvez aí falando de mim e dessa experiência minha como 8 e do que tem me ajudado. Eu falei que durante muito tempo eu comecei a perceber essa polaridade que ia de um extremo ao outro, porque a palavra do 8 é exagero, e a gente tanto exagera quando está na personalidade como quando está na essência, né? Aquela história que diz, quando eu sou bom, eu sou muito bom, mas quando eu sou ruim, eu sou melhor ainda, né? O 8 tem esse negócio.
E eu me vi muitas vezes oscilando nisso. E hoje, para mim, o que está sendo assim o desafio, o horizonte, é eu sair dessa polaridade e me colocar lá no ponto 5 do Enneagrama. Quer dizer, parar, distanciar, e é sobretudo o distanciamento emocional, de nem entrar na impulsividade da personalidade, e também não me deixar levar pela amorosidade extrema, livre da essência, né? E adotar uma postura de distanciamento emocional, onde eu consigo observar, analisar e encontrar depois um caminho de uma inocência com os pés no chão. Isso tem-me ajudado. Quando eu consigo, dou conta de fazer isso, eu percebo quanto isso é bom. A meditação é um exercício disso. A meditação me permite parar e distanciar. E eu posso dar um exemplo, por exemplo, que aconteceu na semana passada, né? E onde eu me permiti experimentar isso. Aconteceu uma situação com uma equipe com quem eu estou trabalhando, e aconteceu uma situação que eu senti aquela energia do 8 veio com tudo, né? Aquela impulsividade, aquela raiva, aquela vontade de já sair atirando e atropelando e passando por cima de um bocado de gente veio. E nessa hora eu consegui ter discernimento e dizer, não é por aí, porque se eu for fazer isso agora vai ser um estrago. Então eu vou dar pelo menos 3 dias para eu sair desse envolvimento emocional. Acabaram sendo 8 dias. E 8 dias depois eu consegui fazer uma reunião virtual, claro, e onde eu consegui falar as coisas, e a minha sensação foi, nem foi preciso eu falar as coisas, porque as próprias pessoas perceberam isso. E então eu pude ter uma postura diferente de juntar e de incentivar. E eu, para mim, tenho percebido que isso é necessário, que me ajuda. Quando eu dou conta, isso é muito bom. Há momentos onde eu não consigo. Então, essa coisa do parar e distanciar emocionalmente, acho que ajuda muito para o 8, né? Para sair dos extremos, nem se deixar levar pela impulsividade cega e também não se deixar, às vezes, levar por uma amorosidade que às vezes se torna besta, né? Porque às vezes a gente acaba sendo bom demais. Tem que ter aí esse ponto de equilíbrio no 5. Eu costumo tentar, às vezes consigo, outras vezes não. É parar e perguntar o que é que eu tenho a ver com isso. Quando surge um problema e já vem aquela... Para e pergunto, o que é que eu tenho a ver com isso? Olha, a maior parte das vezes, eu acho que 99% das vezes a resposta é nada, eu não tenho nada a ver com isso, então fico na minha, não tenho que me meter. E às vezes a conclusão é, eu tenho a ver, 1% é eu tenho a ver. E aí tá bom, aí eu também sei como resolver e como fazer. Mas isso me ajuda a distanciar, o sair do envolvimento emocional. E eu gostaria de terminar com uma frase que é um pensamento de Victor Hugo, escritor francês, e que me tocou muito. A mais forte de todas as forças é a força da inocência. Eu acolho isso, estou procurando viver isso, experimento isso. Há momentos onde já experimento isso, há momentos onde não dou conta, a personalidade toma conta e fala mais alto e atropela, mas acredito cada vez mais nisso. A inocência é a mais forte de todas as forças. E isso ajuda a acessar algo aí que é muito maior e muito mais bonito e muito mais envolvente. E era isso que eu gostaria assim de deixar como partilha final. Tá? Professor, como a gente tinha pedido, se o senhor quiser utilizar mais 1, 2 minutos para fazer uma pequena meditação, quem sabe uma meditação do ponto 8, para a gente encerrar. Olha, então eu vou fazer a meditação. Sim. Eliana? Eu queria só um lembretezinho antes da gente entrar na meditação para o pessoal, ao final dessa live, né? Lembrar de ir ali postar o seu story com qual foi a ficha que caiu para você nessa live de hoje, ok? E lembra
de marcar a gente, Instituto _ Atitude _ Ahimsa. Gratidão e vamos para a nossa meditação. Ok. Olha, então a meditação que eu pratico e que eu ensino e proponho é aquela meditação silenciosa, brevemente 4 passos. Primeiro, ficar numa posição confortável e agradável, onde o corpo não precisa se mexer. Então procura aí na sua cadeira uma posição confortável. Segundo, respire lentamente pelo nariz, sentindo a respiração, observando, tendo consciência da respiração. Sinta o ar entrando lentamente pelo nariz, sinta o ar saindo lentamente pelo nariz. Terceiro, ao ritmo da respiração, repita um mantra, uma palavra, 2 palavras que sejam significativas para você. Por exemplo, estou em paz, estou bem, confio em Deus. Como se você escutasse uma voz repetindo as palavras dentro de você. Quando inspira, você escuta a repetição de uma palavra, quando soltou o ar, escuta a outra palavra. E 4º passo, quando vier algum pensamento, alguma distração, não se preocupe, não se perturbe, não se inquiete. Faça uma respiração mais profunda, aí você inspira mais fundo pelo nariz e solta pela boca, e depois volta à respiração lenta pelo nariz e à repetição do mantra. E assim vamos saboreando, acalmando, serenando. Então, procura aí a posição, vamos fazer 3 minutos de meditação, saboreando o sopro divino que nos perpassa, que é essa energia da essência, da energia vital, do amor divino que nos perpassa. Eu vou colocar um sininho para dar o início e depois o final da nossa meditação.
Muito bem. Então, que bom que podemos terminar este momento assim, com estes minutos de respiração consciente, de meditação. Fico muito feliz por isso. Gratidão, Padre Domingos. Gratidão, Eliana. A palavra que me veio o meu mantra foi gratidão. Por esse momento maravilhoso. Um abraço a todos que nos acompanharam. E semana que vem nós vamos trabalhar com outra professora do Instituto Shalom, que é a Ana Maria. Vamos falar da conversão do vício para a virtude do tipo 9. Um abraço para todos. Muito então. Bem. Um abraço, muito obrigado, boa noite para todos. Obrigado muito de coração. Grata a todos e todas que participaram conosco. Bem feliz. Boa noite. Beijo, Obrigado, beijo. Luiz, Eliana, boa noite. Boa noite. Boa noite.